Pessoal, estamos entrando na segunda semana da invasão russa na Ucrânia. Se fala muito que a responsabilidade desse movimento da Rússia contra a Ucrânia é o fato da Ucrânia querer entrar para a OTAN. Mas você sabe o que é a OTAN? Bom, eu gravei esse vídeo aqui para te explicar. Antes disso, deixe seu like, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal e me siga nas redes. Cristiano Beraldo BR no Instagram, CR Beraldo no Twitter. Vamos lá, a OTAN é a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Foi criado em 1949, depois da Segunda Guerra Mundial, pelos Estados Unidos e pela Europa. O que acontecia naquele momento? Existiam duas grandes forças no mundo. Uma força era os Estados Unidos e a outra força era a União Soviética. A Alemanha, que tinha sido a protagonista da Segunda Guerra, ela vinha num momento ali de muita fragilidade. A Europa não sabia, os países europeus não sabiam como é que se desenrolaria ali as questões militares depois da Segunda Guerra Mundial e precisavam se aliar a alguém forte para se contrapor à ameaça da União Soviética. E com isso se forma a aliança através desse Tratado do Atlântico Norte. Esse tratado, ele diz o seguinte: os esforços militares de todos os países membros serão considerados de forma conjunta, ou seja, o exército dos Estados Unidos e dos outros 11 países que formavam a OTAN naquele momento, eles teriam estratégias conjuntas não só das operações militares, mas também de investimentos. E com isso, vendo que a Europa estava fortalecida e que qualquer movimento contra um país membro da OTAN seria respondido também pelo exército dos Estados Unidos, se criou ali uma estabilidade em relação à União Soviética. Mas a União Soviética não ficou parada, não. Ela fez em 1955 o seu próprio tratado, que na verdade era o Pacto de Varsóvia, onde ela se junta com outros 7 países da região e forma também uma aliança militar. E a partir daí, com a passagem do tempo, a gente teve o estabelecimento da Guerra Fria, que era uma disputa de poder, de força militar, sem efetivamente entrar em campo, em batalha. Com isso, sempre que acontecia alguma coisa, alguma ameaça, algum tipo de risco de se quebrar essa estabilidade militar no mundo, existiam movimentos, exercícios militares, os Estados Unidos mandavam suas tropas para um país próximo e com isso as coisas acabavam ali na grande parte das vezes ficando de forma estável. Existe inclusive um artigo, que é o artigo 5, que é muito importante para a gente analisar essa situação da Ucrânia e da invasão russa agora, que diz o seguinte: se um país da OTAN, um país membro da OTAN for atacado, os outros países que formam a OTAN precisam responder como se eles próprios tivessem sido atacados. Então, como é que isso é tão importante? Primeiro, para a gente analisar o seguinte: durante todas essas décadas de existência da OTAN, esse artigo 5 ele só foi executado uma única vez, que foi depois dos atentados de 2001, contra os Estados Unidos, ali o 11 de setembro. Os Estados Unidos chama as outras nações dizendo que ele foi atacado e que as outras nações, parte da OTAN, precisavam se unir num esforço contra o terrorismo naquele momento e a invasão do Afeganistão. E aí vocês veem o seguinte: houve um equilíbrio de forças militares no mundo durante esse período, porque a gente ficou muitos anos sem precisar nenhum tipo de esforço conjunto, ou seja, sem nenhum tipo de agressão, de ataque a um desses países membros. E a União Soviética, até a década de 90, também conseguiu manter essa estabilidade, e foi isso que permitiu que os diálogos acontecessem no sentido de culminar em 91 com a queda do Muro de Berlim e a dissolução da União Soviética. Bom, vamos lá. A Rússia era o grande país referência ali da União Soviética e ela, no acordo onde há a dissolução da União Soviética, a Rússia se mantém como a grande força militar e a grande referência econômica da região. Ela acaba absorvendo todo o poderio nuclear que existia espalhado ali entre alguns países da União Soviética e agora ela se torna uma potência nuclear muito sólida e vai investindo no seu exército,
exército, enfim, na sua força militar. O que a gente teve ali nos anos 2000 em diante foi uma valorização das commodities muito grande e com isso a Rússia começou a se capitalizar de uma forma muito forte e usou esse dinheiro para estabelecer um dos maiores exércitos do mundo, não só em número de pessoas, de soldados, mas também no número de equipamentos que tem disponível para o exército russo. A Ucrânia foi um dos países que transferiu o seu arsenal nuclear para a União Soviética. E ela tem também um exército importante, mas não se compara ao exército russo. E a partir de um determinado momento, a gente está falando aí em 2008, se não me engano, em reunião da OTAN, a Ucrânia e a Geórgia passam a ser considerados países que estão ali na iminência de serem aceitos na OTAN. E isso gera na Rússia uma tensão muito forte, porque ela passaria a ter dois vizinhos muito importantes. A Ucrânia tem uma extensão territorial muito significativa e com isso, a Rússia passa a se sentir ameaçada. A reação da Rússia, ela culmina em 2014 com a tomada da Crimeia. A Crimeia foi tomada de uma forma muito contundente pela Rússia, numa reação também, como a gente vê hoje, de sanções e tal, mas sem uma resposta militar. E a Rússia vê que ela precisa tomar medidas concretas para evitar que esse movimento da Ucrânia em direção da União Europeia, em direção da OTAN, que isso cesse e ela se preserve dessa suposta ameaça que representaria uma Ucrânia ligada à União Europeia e uma Ucrânia membro da OTAN. Essa reação de agora, ela vem desse movimento. Só que o mundo aparentemente não acreditava que a Rússia ia para as vias de fato, porque o comércio, e no fundo hoje sempre que a gente trata desses movimentos, a gente tem que falar de dinheiro, a gente tem que falar das economias. As economias, elas estão muito ligadas umas às outras. A própria Rússia, como eu disse, se beneficiou da valorização das commodities e passou a ser um grande fornecedor de gás natural, de petróleo, de trigo e outras coisas para o mundo. A Rússia responde hoje por mais ou menos 7% do petróleo que é movimentado no mundo. Ela acho que é o quinto maior fornecedor de trigo para o mundo e ela tem ali uma posição estratégica muito importante para a Europa no fornecimento de gás natural. Por isso, quando os países membros da OTAN, Estados Unidos e Europa, enfim, olham o movimento da Rússia, eles tendem a pensar que as razões econômicas irão se sobrepor às razões militares, às razões que vêm lá de um tempo que na cabeça dos Estados Unidos e da Europa ficou para trás. Mas o que a gente está vendo é que não ficou tão para trás assim. A Rússia coloca com essa invasão a sua soberania regional à frente dos seus interesses econômicos e à frente do bem-estar do povo russo. A gente sabe que a consequência dessa invasão para a Rússia e para o povo russo está sendo assim trágica. E não é que se essa guerra acabar amanhã que as consequências vão cessar, elas não vão. O que vai acontecer com a economia russa, o rublo no patamar que está, quer dizer, está no menor nível histórico, enfim, vale menos de 1 centavo de dólar. As dívidas de empresas russas e do governo russo já estão ali classificadas como lixo. E as empresas russas que têm relação no exterior, elas simplesmente estão ficando inviabilizadas. Mesmo no que tange ao crédito concedido por bancos estrangeiros a empresas russas, que totalizam aí mais de 100 bilhões de dólares, as empresas russas não têm mais como pagar isso, porque até do sistema internacional de transação de dinheiro, de comunicação de transações bancárias, que é o SWIFT, a Rússia, os principais bancos russos foram retirados, ou seja, não há mais como essas empresas pagarem essas dívidas e por isso gera-se uma preocupação muito grande de como ficará a situação dessas instituições financeiras e das empresas internacionais que fazem negócio com a Rússia de alguma forma. A gente aqui no Brasil discute muito a questão do fertilizante, porque a Rússia é um grande fornecedor de potássio para o mundo, inclusive para o Brasil, e o potássio é necessário para fazer o fertilizante. A gente terá que encontrar
novas formas de ter acesso a esse potássio. O Brasil, que é um país rico em potássio, mas que tem essa extração do potássio ainda muito limitada por questões ambientais, questões dos indígenas, enfim, nossas questões internas aqui, mas o fato é que o Brasil precisará também se reposicionar em relação a isso. Mas a gente vê o seguinte, a visão do certo e errado está diferente entre o mundo moderno que a gente conhece, entre o Ocidente e a posição da Rússia. Putin demonstra que ele quer fazer qualquer coisa e qualquer esforço e quer submeter, ele está disposto a submeter a população russa a qualquer sacrifício para manter ali o seu predomínio na região onde era a antiga União Soviética. Agora, o preço que eles vão pagar vai ser tão alto que eu tenho certeza que a gente vai estar diante de uma nova organização mundial onde esses pesos, essas referências de peso, de custo, isso tudo vai ser recolocado e recondicionado. A própria Europa, que vem perdendo muita importância comercial para a Ásia, ela vai ter que se reposicionar, ela vai ter que rever os seus conceitos internos, porque esses países não estão preparados para uma guerra nas proporções que pode escalar essa invasão da Ucrânia. Basta ver que não houve movimentação militar relevante para a proximidade da Ucrânia. Quer dizer, o Ocidente está dando demonstrações, a OTAN está dando demonstrações de que ela não está afim de entrar nessa guerra. E conforme a Rússia percebe isso, ela vai dando alguns passos que são muito graves, como, por exemplo, o sobrevoo de caças russos no espaço aéreo da Finlândia, uma colocação muito veemente da Rússia contra a entrada da Finlândia e da Suécia na OTAN. Então, essas demonstrações colocam o mundo sob uma tensão muito séria, muito importante, e a gente precisa acompanhar de perto o que está acontecendo. E vamos esperar a volta do Renan Santos e do Arthur Duval, que, se Deus quiser, voltam no final dessa semana trazendo notícias frescas ali do fronte da guerra. Obrigado, pessoal.